Quando a gente trabalha com o método racional, tá? C vezes A, basicamente, nós temos a duração da chuva igual ao tempo de concentração. Então, como a gente já viu aqui em cima, né, diversas equações de tempo de concentração, que é importante a gente saber a faixa de validação, como nós temos lá no nosso treinamento e tudo mais, né? Então, método racional vai trabalhar com tempo de concentração igual à duração crítica, ok? Só que se eu for trabalhar com o método SCS, por exemplo, hidrograma unitário, CN, a gente não vai trabalhar dessa forma, a gente vai ter que encontrar a duração crítica. E a duração crítica para projeto de canal, por exemplo, de drenagem, a gente vai adotar diversas durações para encontrar a duração que gera a vazão de pico mais elevada, ok? A gente pode começar com o tempo de concentração nessa adoção? Pode, por exemplo, de 1 hora. Então, eu vou adotar um tempo, uma duração de 1 hora, né, de chuva, rodar todo o meu modelo para chegar no hidrograma. Cheguei numa vazão de 5. Agora eu vou adotar 1h30. Cheguei numa vazão de 7. Adotar 2 horas. Cheguei numa vazão de 8. Vou adotar agora 2 horas e meia. O que vai acontecer? Vai chegar um momento que a vazão de pico começa a diminuir de novo. Tá? Então, em vez de 8, vai estar lá com uma vazão de 7 de novo. Né? Então, eu sei ali a faixa, mais ou menos, da duração crítica do meu projeto. Isso se repete também para reservatórios, mas aí reservatório a gente não vai olhar simplesmente a vazão de pico, a gente vai olhar o volume escoado. Qual é a duração crítica que gerou maior volume de escoamento? Porque o reservatório vai trabalhar com volume de amortecimento. Então, perceba, essa etapa é muito importante, tá, pessoal? Muito importante. Não podemos trabalhar no método SCS com a nossa duração crítica igual ao tempo de concentração, simplesmente sem uma análise mais criteriosa. Ok? Então, aqui falando da duração de chuva. Passo posterior é a intensidade de chuva. Né? Então, a partir do momento que eu tenho o meu tempo de retorno, tenho a minha duração de chuva, eu posso aplicar esses parâmetros na minha equação IDF para estabelecer a minha intensidade de chuva de projeto. Esse aqui é um shape bem comumente conhecido, né, de equações IDF. Aqui eu tenho o tempo de retorno, aqui a duração da chuva, e esses coeficientes K, A, B, C, eu consigo, por exemplo, dentro de um software conhecido como Pluvio, que eu seleciono aqui a estação ou a cidade, e aí eu consigo, dentro desse cenário, esses parâmetros aqui, ó, para complementar a minha equação de chuva. Muito cuidado, pessoal, porque muitas vezes a estação pluviométrica aqui do Pluvio, utilizada aqui para montar a equação de chuva, é muito distante, né, do seu projeto, né? Pode ser que esteja desatualizada, né? Pode ser que seja uma equação muito antiga e carece de uma atualização, né? Então, para uma análise mais básica, muitas vezes é interessante, né? Mas é interessante mais ainda você checar esses parâmetros de distância, né, de data dos dados, né, para ver se já estão atualizados, né? Porque o Pluvio não sofre essa atualização. Tá? Então é importante a gente estar atento nesse quesito também. Ok? Feito isso, pessoal, quer dizer, para isso, até para checar, para atualizar as equações, nós podemos trabalhar com o software GAN, por exemplo, GAN IDF. Por quê? Aqui nós podemos fazer o download da série de chuvas do HidroWeb da ANA, por exemplo, subir no GAN IDF e ele criar uma equação de chuva para esses dados já atualizados. Então, perceba, se eu tenho aqui, né, a minha estação pluviométrica da ANA, eu posso baixar esses dados, abastecer o GAN IDF, e com esses dados aqui, ele vai testar várias distribuições estatísticas, vai encontrar a distribuição que teve o melhor ajuste dos dados e vai montar uma equação de chuva atualizada para mim da região, tá? E com isso eu posso calcular a minha intensidade de chuva de projeto. E por fim, né, com todos esses dados já resolvidos, a gente vai determinar a vazão máxima por 2 caminhos possíveis. Primeiro caminho, né, métodos chuva-vazão, os métodos mais conhecidos. Método racional, coeficiente de runoff, vezes intensidade de chuva, vezes área, dividido por 3,6. Isso daqui, pessoal, nós precisamos entrar com intensidade em milímetros por hora e área em quilômetros quadrados, tá? Para que o resultado saia em metros cúbicos por segundo. Essa equação é mais aplicada para áreas de até 2 km quadrados. Aqui embaixo nós temos a equação do método de Paivu, né, que pode ser aplicado para áreas maiores. Então aqui eu tenho a mesma coisa, né?
1 por 3,6 é igual a 0,278, então é a mesma coisa. Vezes C, vezes I, vezes A, né? O A está elevado a 0,9, né? Para ter esse fator de redução aqui da área. E nós temos um coeficiente espacial da nossa chuva, tá? Então, o que está chovendo num ponto não quer dizer que está chovendo em toda a minha bacia. E, por fim, nós temos um método mais avançado e completo, que é o método de hidrograma, que a gente consegue montar um hidrograma de projeto fazendo a somatória de pequenos pulsos de hidrogramas ali unitários, ok? Então, isso aqui é o método chuva-vazão para a gente chegar na vazão de projeto. Agora, se eu já tenho registros, né? Se eu já tenho dados de vazão extensos, tem uma série de dados de vazão extensos na minha região ou próximo à minha região, eu posso trabalhar com os métodos estatísticos. Por exemplo, o método de Gumbel, que é um ajuste estatístico, onde a gente consegue determinar a vazão máxima para diversos tempos de retorno, assim como o método log Pearson tipo 3, né, que a gente também consegue determinar essa vazão máxima, ou o log normal. Perceba que nessa distribuição, a curva laranja, né, é resultado de uma distribuição aqui normal, né? Então, nós temos aqui o log normal com um certo delta aqui de diferença, porque são métodos distintos realmente, né? Então, nós temos aqui vários métodos estatísticos para determinar o que? A nossa vazão máxima de projeto quando eu tenho registros aqui históricos de vazão, né, de medição de vazão no local, ou seja, estações fluviométricas.